Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início aqui ao nosso último painel do Summit da Automação 2020, último painel do dia de hoje, onde vamos falar aí com o Bruno Cruz e com o Marlon Muniz. Nosso tema é o SDK do Eugene Tools. E antes de eu passar a palavra para vocês, eu vou só passar um vídeo aqui rapidamente e dou um recado para vocês também. Bom, pessoal, antes de mais nada, aí, muito obrigado, Bruno, Marlon, pela disponibilidade de vocês. E vamos lá, né? Vamos falar com esse papo aí diretamente com os desenvolvedores de software que estão nos acompanhando. Vou passar o controle aí para você, Marlon. E você pode compartilhar a sua apresentação. Ótimo, boa noite. Obrigado. Beleza? Obrigado por me Obrigado a todo o pessoal da equipe de marketing, da Biotech, hoje. É uma oportunidade importante abrir esse painel para conversar um pouco sobre um tema tão relevante e tão essencial para qualquer empresa que queira se aventurar nessa questão de meios de pagamento. Prometo que eu vou ser breve na minha parte, porque a gente que é desenvolvedor gosta de ver código e ver tela, então já vou passar para o Bruno na sequência para ele mostrar a parte que mais nos interessa. Mas eu vou recapitular brevemente aqui a apresentação que eu fez hoje pela manhã, parte aí do Eugene Pay. Apenas recapitulando alguns tópicos para quem não conseguiu pegar a apresentação dele. A nossa intenção aqui é mostrar como homologar esse Eugene Pay, aí está a máquina, e mostrar de maneira objetiva e prática como que você, desenvolvedor de software, consegue utilizar as facilidades dessa plataforma, desse SDK, dentro do seu aplicativo comercial, para poder fazer tudo com menor esforço e da maneira mais correta e segura possível, tanto para você quanto para o seu cliente final. O Eugene Pay faz parte de um ecossistema um pouco maior chamado Eugene Tools, que ele já foi lançado recentemente. Ele abrange desde um módulo para integração de NFC, como também módulos para SAT, gestão de equipamentos, SAT, MFE, integração otimizada para Smart POS, módulos para leitores, balanças, monitoramento de equipamentos, voltado mais para a parte de SATs e tudo mais, módulo para impressoras e TEF. Esse é basicamente o ecossistema do Eugene Tools, do qual o Eugene Pay faz parte. O Eugene Pay, ele entra aí com a proposta de trazer o PinPad mais moderno, trazendo uma integração síncrona logo no lançamento dos produtos durante a venda, uma solução que é multi-adquirente, traz todos os relatórios para consultoria de gestão de vendas, tem um ambiente certificado homologado já PCI, todo mundo aí que está nessa lida com meios de pagamento já conhece bem. Ele já está totalmente integrado à automação comercial e possui uma VPN já totalmente homologada e incluída no produto. Ele também traz a solução POS, um alto processador de alta tecnologia, uma capacidade excelente de memória, uma impressora térmica de alta velocidade, uma plataforma que consegue ser aberta, mas com elementos específicos e muito modernos de segurança,
mobilidade que o POS traz e uma bateria com até 8 horas de duração, dependendo do fluxo de uso. E a nossa máquina conjunta, que é o Smart Pay, adesão gratuita, como os BT comentado, conexão Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G, permite a leitura dos códigos QR e qualquer código de barras, compatível com as principais modelos do mercado, as melhores taxas aí e com a possibilidade de receber tanto o comprovante impresso como ele por e-mail. Além disso, monitoramento em regime total, 24/7, todos os dias do ano, feriados, aniversários e tudo mais. Capacidade de processar aproximadamente 3.600 transações por minuto e uma criptografia de chave própria. Porque quando você navega nesse mundo aí, uma das coisas mais importantes para você se ater é justamente a sua segurança e a segurança do seu cliente que está na ponta. Falando da homologação, eu sou o coordenador da parte de suporte a desenvolvedores. Aí nossa equipe agora está aliançada com o Eugene, então nós somos o BESP, que é o Bematec Eugene Software Partners. Trazendo aí dentro da mesma equipe todo o conhecimento de especialistas, uma equipe de desenvolvedores para dar suporte para desenvolvedores, justamente separada do backbone que dá suporte a clientes finais por uma questão estratégica, para poder dar um melhor auxílio de maneira mais específica para você que é desenvolvedor e para a gente conseguir falar a mesma língua, que tem certeza que foi mais rápido. Todo o processo de homologação do Eugene Pay, ele começa justamente dentro dessa plataforma, uma equipe que é a plataforma de contato. Vai acessar o link, que hoje nós temos uma plataforma online de chamados, tanto para chamados de Eugene quanto do Bematec, estão sendo tratados pela mesma equipe, então faz sentido que seja dentro da mesma plataforma. Acessou a plataforma de chamados, essa é a carinha dela, vai te mostrar essa tela, amigável, tranquila, clique em entrar para ter acesso ao ambiente e insere seus dados de login. Foi feita uma carga e boa parte dos parceiros de software que já haviam feito contato tanto com o Bematec como o Eugene já tem seus dados cadastrados aqui, seus dados de login dos sistemas anteriores de chamada. Uma questão de facilidade e de bom senso, inclusive. Caso você não tenha, é um cadastro simples, poucos itens, cria uma conta, cadastro validado na hora, e você vai receber um e-mail de validação. Caso você tenha sua conta, mas não lembre dos seus dados, tem ali o botão para esquecer a senha. Dentro do ambiente de chamados, depois de ativar a conta, você clica em novo ticket, abrir novo ticket, e vai te dar essa tela lá embaixo. Por uma questão específica, como a nossa equipe ela vai dar um foco especial nas homologações do Eugene Pay, em tópico de ajuda, selecione esse item chamado BESP, e o título Homologação Eugene Pay. O sistema de chamados, por ser um firmware compartilhado, ele já vai trazer todos os dados da sua software house, seus dados de contato, e-mail, endereços, produtos, os chamados que você já abriu e uma prévia do que aconteceu com eles. Então, o título Homologação Eugene Pay já dispensa qualquer outra necessidade de preenchimento de informação, até para a gente ter um processo diferenciado um pouco mais rápido. Clique em criar chamado e na hora esse chamado já vai ser enviado para um dos especialistas da equipe de suporte. E atualmente já estão todos perfeitamente habilitados para ajudar na homologação dessa plataforma. O chamado vai ser analisado pelos especialistas e dentro desse processo, a partir do momento que o chamado entrar na fila do especialista e ele começar o atendimento, alguns dados vão ser solicitados, dados complementares aos dados do seu cartão CNPJ que já estão dentro do seu cadastro. Esses dados vão ser enviados para um executivo de negócio que vai entrar em contato com vocês para tratar das questões comerciais. Em paralelo, esses dados vão ser validados por uma questão de segurança justamente da informação, por uma equipe específica dentro do Eugene, de maneira concomitante justamente a esse contato do executivo para tratar das questões comerciais. Resolvida a questão comercial, é enviado o equipamento por homologação específico e o SDK logo na sequência. E todo o apoio se segue por um mesmo chamado. Cada interação do chamado gera um e-mail e respondendo a esse e-mail, você não precisa necessariamente entrar na plataforma online e monitorar isso todo dia. Cada interação lá gera um e-mail específico por e-mail cadastrado. Respondendo esse e-mail, você já retroalimenta o chamado e conversa num ambiente que for mais prático e da sua preferência.
O contrato tá ok. Equipamento na mesa. Mão na massa. Aí vamos passar agora para o Bruno mostrar para vocês como que funciona o processo de homologação. Certo. Boa noite, pessoal. Queria agradecer aí todo mundo que está acompanhando a gente nessa apresentação aí, né? Eu vou tentar ser bem claro aí no processo de integração com o EugeniPay, para que não fique tantas dúvidas aí quando vocês receberem os equipamentos, né? Então, como o Marlon já comentou, né? Vocês vão fazer a abertura do chamado, vai passar por uma análise da parte de segurança da Eugene, né? O pessoal vai analisar todo o seu perfil. Com o seu perfil aprovado, tudo ok, você vai receber a máquina, né? E vai receber algumas orientações aí referentes à homologação, né? Quais são essas informações, tá? Essas informações, elas são Bruno, específicas, perdão? é que você está, acho que no modo da sua segunda tela. Um momento. Que tela que você está vendo aí, por favor? A gente está vendo tela, não está vendo tela cheia do PowerPoint. Tá, deixa eu alterar aqui. Você está com 2 monitores aí? Acabei de desconectar um, como que tá agora? Isso, fecha e daí abre de volta a apresentação. Pode botar em tela cheia agora. Isso, agora a gente está vendo a tela cheia. Peço desculpas, tá, gente? Então, como eu estava dizendo, a partir do momento que vocês passam por essa análise aí da parte da Eugene, questão de seguranças, né? Vocês vão receber alguns dados referente ao equipamento que você vai estar homologando, né? Seja ele o Eugene Pay, né? O Smart POS, ou, no caso, se for um TEF, né? Aí, nesse caso aí, eu vou passar aqui alguns detalhes, né? Primeiro, do Eugene Pay, né? Do Smart POS, para vocês poderem entender como que funciona aí a integração. O primeiro passo aqui, que eu queria destacar, são os requisitos, tá? Para você iniciar o processo de desenvolvimento aí, vocês vão precisar estar utilizando no mínimo o SDK da versão 19, tá? Do Android, e vocês vão precisar ter essas duas dependências aí configuradas no seu projeto, tá? Interface automação, que é a biblioteca que faz a comunicação com a aplicação de pagamento, né? E uma dependência que ela exige, que é essa Apache Camels, tá? Essas configurações elas são feitas no Gradle de um projeto Android, né? Um projeto convencional feito em Java ou em Kotlin. Falar um pouquinho mais do terminal, tá? O terminal que vocês vão receber aí, no caso de uma homologação para o Eugene Pay, é um terminal de desenvolvimento, tá? Ele é um pouquinho diferente de um terminal de produção. Esse terminal aí, ele vem com essa marca d'água aí nos cantos inferiores, né? Direito e esquerdo, indicando aí que é um terminal de modo de engenharia, tá? E diferente do terminal de produção, esse terminal ele tem algumas permissões liberadas que um terminal de produção não tem, tá? São elas a depuração USB, né? Você consegue conectar o teu cabo USB na máquina e fazer a compilação do projeto direto no terminal. E você tem também a possibilidade de instalar aplicações que não são assinadas pela Eugene, né? Por questões de praticidade, né? Para você iniciar o processo aí de integração, você vai precisar de, no mínimo, 2 aplicações que a Eugene disponibiliza, né? Que são elas
o EugenPay, que é a aplicação de pagamento na versão de certificação, tá? É essa da terceira linha aí da primeira coluna, tá? E vai precisar também de uma aplicação de teste. Nesse exemplo aqui que eu vou demonstrar para vocês, eu utilizei esse PDVS, tá? Mas pode ser que no momento em que vocês recebam a máquina, vocês tenham uma outra aplicação de teste. Vou passar aqui agora. Primeiro passo aí para vocês iniciar no processo de homologação vai ser fazer a ativação do terminal, tá? Como eu havia comentado anteriormente, assim que vocês passar por toda a análise do seu perfil aí, ser aprovado, vocês já estiverem com a máquina em mãos, né, vocês vão receber alguns dados, e aí nesse caso aí da homologação para o EugenPay, vocês vão receber uma senha, um ID do ponto de captura, né, da máquina que você vai utilizar, e aí você vai precisar do seu CNPJ para fazer a ativação do terminal e do endereço do servidor utilizado para fazer os testes, né, do servidor de homologação, né. Então, basicamente, as informações de senha vão ser essas que estão aí descrita na tela, né, senha 314159, o endereço do servidor neste momento está sendo esse 200.219.246.107, né, e a porta 7500. Aí o CNPJ e o ID do ponto de captura é específico de cada terminal que for ativado, né. Então, como que ele funciona? Como que funciona essa ativação? Já com os dados em mãos aí, você vai abrir a aplicação de teste, essa é a carinha dela aí, né, e vai iniciar uma operação administrativa, tá? Quando você iniciar a operação administrativa, você vai ter aí um menu, você vai selecionar a instalação, e aí é bem simples, é só preencher os dados conforme for solicitado, né? Vai ver aí o vídeo que eu vou preenchendo de acordo com o terminal que eu estou utilizando aqui, né? Nesse caso eu usei o CNPJ da Eugen. Preencher o servidor. E a porta. Feito isso daí, ele vai comunicar com o servidor, vai validar se o cadastro está tudo ok, se o terminal está liberado para instalação, e aí ele vai dar uma mensagem de ok e vocês vão receber aí um comprovante da instalação, né? Feito isso daí, o terminal já está apto a transacionar, né, no ambiente de homologação. Aí a gente já pode começar a integração, né? Eu vou pular esse slide aqui porque eu já comentei anteriormente, é só o processo de comunicação, de configuração, né, do projeto, onde precisa adicionar as dependências, né, conforme eu havia comentado. Só para ser um pouco mais claro, eu vou tentar não abordar tão especificamente todos os detalhes, porque senão eu não consigo chegar até o fim da apresentação. Então eu vou dar uma pincelada, mas no processo aí, quando vocês começar o processo de integração, vocês vão receber umas documentações, né? E lá vai ter tudo bem detalhado. Qualquer dúvida também vocês podem contar com a gente aí nos canais de suporte, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre o fluxo da integração, né? Como que funciona aí o processo de integrar a sua aplicação comercial com a aplicação de pagamento do Eugen, né? Tudo começa aí, né, através do objeto transações, né? Através daquela biblioteca que eu comentei anteriormente, né, chamada interface automação, você tem algumas classes que são utilizadas para fazer a comunicação com a aplicação de pagamento, tá? Então, como que funciona? O primeiro passo aí é você obter uma instância, né, através da classe transações, e aí nessa instância você vai passar as informações da automação, né, contexto, e vai passar uma personalização, caso necessário, tá? Na sequência, você vai informar
as informações de transação, né? Qual que é o tipo da transação, se é débito, se é crédito, se é uma operação, ou qual que é o valor da operação, né? Vai passar essas informações aí. E aí, na sequência, você pode iniciar o processo de transação, né? Que aí você faz através do realiza transação, que é o método da classe transações. Nesse momento aí, gente, a aplicação de pagamento ela toma frente, né, da aplicação de automação, e aí começa a comunicação aí com o operador, né? Ele vai solicitar informações que ainda não tenham sido informadas e, na sequência, solicitar o cartão e a senha do cartão, né? Concluindo a transação, resposta OK, você vai ter um objeto de saída da transação. Esse objeto aí vai conter todas as informações da transação, indicando se a operação foi realizada com sucesso, né? Vai ter as informações da transação, como o valor, qual foi a aprovação, qual que é a bandeira, né, da aprovação, todos os detalhes para você poder fazer a persistência do dado e os comprovantes para você fazer a impressão. A partir desse objeto sair da transação, vocês podem validar se a transação precisa de uma confirmação ou não, né, porque existem transações que são administrativas e não dependem de confirmação, ou uma transação financeira que depende de confirmação. Aí vocês vão fazer a confirmação e, na sequência, a impressão do comprovante. Então, basicamente, o fluxo acontece dessa maneira. Então, resumido, você vai fazer a chamada para obter a instância, né? Informar os dados da transação. Na sequência, você starta a transação. E quando finalizar, você vai ter o objeto sair da transação. Esse objeto sair da transação te informa quais são os dados da transação, se você precisa confirmar ou não, e se você tem comprovante para imprimir. Eu separei aqui um código que está disponível aí para vocês consultarem. É um código em Java, tá? De uma implementação que eu fiz como exemplo para o pessoal que está chegando, né? E tem um pouco de dificuldade. Para quem quiser, esse código aí está disponível na plataforma do Bitbucket. Quando vocês abrirem os chamados lá, caso necessários, podem solicitar que a gente passe esse código aí. E, caso necessário, vocês podem até acoplar no seu projeto aí, se for compatível, para que vocês já possam iniciar aí com meio caminho andado, tá? Eu vou explicar um pouquinho desse código aqui, só para vocês entenderem na prática como funciona. Então, primeiro de tudo aí que eu queria destacar, tá? Quando você inicia a transação, essa transação aí, ela starta uma outra aplicação, né? Que é a aplicação de pagamento. E aí, isso daí ele é bloqueante, né? Ele vai fazer com que a sua automação ela fique travada aguardando uma resposta. Por esse motivo aí, a gente cria esse processo de realizar a transação dentro de um segmento secundário, né? Dentro de uma thread, para que aí a sua aplicação não fique travada aguardando a resposta. Esse exemplo aqui eu usei, né, a thread, né? Eu estendi a classe thread para mim poder reimplementar o método run, né? Vai ser chamado quando você dá o start da thread. Vou avançar um pouquinho aqui para mostrar melhor o construtor. O construtor aqui no caso, ele recebe os dados da transação, né? A entrada da transação. Ele recebe um objeto handle, que é utilizado para processar a mensagem, né? Esse objeto aqui, ao fim da operação, eu vou emitir uma mensagem para ele indicando que a operação foi realizada e passando o objeto de saída da transação. E o contexto que é utilizado, né, para apresentação de mensagens durante o processo da transação. Internamente, eu tenho um handle aqui também utilizado para processar cada estado da operação, né? Vou avançar um pouquinho aqui. Então, a cada passo que eu vou executando,
eu emito uma mensagem para esse objeto aqui, indicando qual que foi a operação que eu realizei, né? Então, aqui no caso, o primeiro caso é o fim da operação. Quando eu emitir uma mensagem com esse status aqui, ele vai processar, o próximo passo que ele vai processar é a impressão do comprovante, né? Depois que eu finalizar a impressão do comprovante, eu vou emitir uma nova mensagem, né, indicando o fim da impressão, e aí eu vou partir para o próximo passo aqui, que no caso é finaliza a venda, e ao finalizar a venda, né, que no caso é o fim da confirmação, ele vai apresentar a mensagem para o usuário da operação, se ela foi realizada ou não, e emitir a mensagem para a classe quem fez a chamada, passando os dados que foram processados, né, no caso, sair da transação. Então, eu vou avançar um pouquinho aqui para a gente ganhar tempo. Tá. Aqui tem um ponto importante. O primeiro passo, né, como eu havia comentado, é instanciar esse objeto transações. Esse objeto transações a gente instancia passando um objeto chamado dados da automação, né? O que são esses dados da automação? É toda a informação da empresa que está utilizando a aplicação, a informação da versão da aplicação, nome da aplicação, né? E alguns parâmetros a mais, né? Suporta troco, suporta desconto, umas configurações que vocês podem fazer aí, né? E também tem a opção aqui, né, de passar a personalização da aplicação de pagamento, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou explicar um pouquinho melhor dessa personalização aqui também, tá? O que seria essa personalização, tá? Para você manter uma identidade visual da sua aplicação aí, né, integrada com a aplicação de pagamentos da EurgenPay, a gente disponibilizou uma forma de fazer uma alteração visual na aplicação, né, de pagamento, que acontece através desse objeto aqui, personalização. Então, quando você altera as informações aqui, altera as cores de fundo, e você inicia a operação de transação, a sua aplicação, a aplicação de pagamento, ela já vai vir com uma tela diferente, né, de acordo com o que você configurar. Nesse caso aqui, eu configurei fundo da tela, cor de fonte, né, formato, né, da fonte, configurei o ícone, configurei cor do teclado, fiz uma série de alterações aqui só para exemplificar. Tá? Então, esse personalização é utilizado para isso. Mas na frente vocês vão entender melhor quando eu mostrar o exemplo, né, como que é o resultado final disso daí. Vou avançar um pouquinho para ganhar tempo aqui. Então, o próximo passo aqui que eu quero mostrar para vocês é a implementação do método run, né, que de fato vai iniciar a transação. Opa, perdão, gente. Então, tá aqui, ó. O método run, ele vai ser chamado quando você dá o start para o objeto criado dessa classe, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a entrada da transação que vocês passaram no construtor e chamar realiza a transação, né? Se realiza a transação, vai ser quando ele ser chamado, vai subir a aplicação de pagamento, né? E aí todas as informações pertinentes à transação vão ser capturadas aí através da aplicação de pagamento da Eugene. Aí já não é mais automação, né? No caso, já é a aplicação de pagamento da Eugene que vai fazer todo o processamento, né? Então, como eu havia comentado, ao fim, né, eu verifico aqui se existe uma transação pendente, né? Se não houver, eu emito uma mensagem aqui de fim da operação. E aí eu vou cair naquele processamento do construtor que eu havia comentado, para quando eu emitir a mensagem de fim da operação, né? Que aí no caso eu vou partir para a impressão. No caso esse primeiro case aqui, fim da operação, né? Aí ele vai iniciar a impressão. Vou avançar um pouquinho aqui. Então aqui
é a questão da impressão do comprovante, tá? Então, nesse processo aqui, eu vou verificar quais são as vias que estão disponíveis, criar um objeto de alerta para fazer apresentação de mensagem, caso necessário, e aí eu já passo para comunicação com a impressora. Então, eu seto um contexto que é necessário para abrir a comunicação, faço a chamada para abrir a comunicação, passando os parâmetros referentes a Smart POS, né? E aí a primeira informação que eu verifico aqui é o status da impressora, a fim de verificar se a impressora tem papel ou não. Um retorno diferente de 5 indica que não tem papel, né? Ou que o papel está com algum problema na impressão. Aí eu dou um alerta para o usuário, né? Nesse caso aqui eu emito um alerta informando que está dando erro na impressão, peço para ele trocar a bobina, e aí aqui eu crio um botão, né? Para que quando ele digite, quando ele pressione lá reimprimir, eu faço a chamada novamente desse método para ele fazer todo o processo do início, né? Então fica meio que numa função recursiva aqui. Se ele sair, eu vou emitir um sinal para aquele método construtor lá, falando que indicando o fim da operação de impressão. Vou avançar um pouquinho. Então aqui já eu estou pulando a parte da validação do papel, e aí no caso aqui eu vou fazer a impressão, né? Primeiro passo aqui, eu verifico qual que é a via que está disponível. Se for uma via de cliente e estabelecimento, eu faço a impressão, né? Validando aqui se o comprovante gráfico existe, né? Se não existe o comprovante gráfico, eu verifico o comprovante diferenciado loja, que é um comprovante, dependendo da operação, idêntico, porém retornado como string, né? Somente os dados. A diferença é que o comprovante gráfico ele tem o logo, ele sai um pouquinho mais bonitinho, né? O comprovante diferenciado aqui é só os dados mesmo cru. Então, eu faço a impressão de acordo com o que eu tenho disponível, né? Avanço o papel, fecho a comunicação com a impressora. Então, basicamente, o processo de impressão, resumidamente, ocorre dessa maneira. E aí, ao fim da impressão, eu vou mandar um sinal para aquele método lá, indicando que é o fim da impressão, e já passo para o próximo passo aí, que no caso é a finalização da venda. Aí na finalização da venda eu verifico se a venda é passível de confirmação, né? Informo os dados de confirmação, informo o status da transação e chamo a função que vai de fato confirmar a operação. Finalizando aí a confirmação, novamente eu emito uma mensagem indicando que é o fim da confirmação, né? E aí o próximo passo, no caso, é só a apresentação da mensagem para o usuário, né? No caso aí o que vai acontecer é uma mensagem indicando que a transação foi executada com sucesso, e aí só um botãozinho de OK para o usuário poder pressionar lá. Então, basicamente, dessa maneira aí que é executado, né, todo o processamento, né, dentro dessa classe. Aí tem um detalhe aqui. Ao fim da apresentação, eu emito um sinal para a classe que chamou, né, passando aqueles dados, passando os dados da saída da transação, para a classe que fez a chamada poder fazer o controle, né, fazer a persistência do dado, guardar isso em banco de dados, ou seja lá qual que é a operação que vai ser feita após. Eu vou mostrar aqui um pouquinho de como que é a chamada para aquela classe, né? Então, aqui é o evento de um botão, né? Um botão que eu criei na minha aplicação para uma transação de débito. Então, eu crio um objeto aqui, eu instancio um objeto entrada transação, né? Passo qual que é o tipo da operação, no caso aqui é uma venda, e passo um código numérico que é o identificador da venda. Esse identificador da
na verdade, o identificador da transação, né? Ele é utilizado para controle da automação e é importante que ele seja um número que não se repita, né? Além dessas informações aqui, eu informo qual que é o valor total e qual que é o tipo do cartão que vai ser utilizado, né? Como aqui eu já criei um botãozinho para o pagamento no débito, então eu já passo de antemão aqui que a operação é para um cartão de débito. Feito isso aí, eu crio o objeto, instancio os valores por entrada da transação, aí eu crio, né, um objeto novo da classe OrigInPay, passando esse entrada da transação, um objeto random que vai ser usado para processar a mensagem de retorno e uma instância da Activity para poder apresentar mensagens, né? Feito isso daí é só dar um start, que aí toda aquela operação, todo aquele fluxo que eu comentei agora, ele vai ocorrer. Então, basicamente é isso, né, que esse código faz. Se ficar alguma dúvida, como eu tinha comentado, a gente vai disponibilizar um material aí que explica passo a passo, né? Vocês podem utilizar aí para poder fazer a integração, ou então vocês podem utilizar os canais aí para obter suporte. Tá? Eu separei aqui 2 vídeos para exemplificar um pouquinho melhor a personalização que eu havia comentado. Tá? O vídeo da esquerda, ele não tem nenhuma personalização, né? Ele está completamente default, então ele tem essa interface azul, né? Com as características da Eugene, o logo ali da Eugene Pay, né? Esse padrão de fonte, tem toda essa cara que vocês estão vendo aqui. Já o da direita é uma aplicação de automação diferente, né? Não é a mesma, e você vê que ele já começa diferente da aplicação convencional, sem nenhuma personalização, né? Ele já tem uma cara diferente, com cores escuras, né? A fonte na cor amarela, fundo preto, né? Isso daí é utilizado caso você queira fazer algum tipo de personalização, né? Deixar a identidade visual da aplicação de pagamento mais próxima da identidade visual da sua automação. Um detalhe aqui importante, vou colocar no começo esse vídeo para vocês notarem. Eu já estou passando nesse processo aqui, ó, como eu clico no botão de débito, eu já passo para ele a informação que é uma operação de débito, né? Com isso, ele já dispensa a captura dessa informação pelo usuário. E aí eu já vou direto para a tela de senha, né? Nesse momento aí a tela fica escura porque ele está capturando a senha, fez o informe da senha e ele vai fazer a autenticação. Aí nesse momento aí já pode ser impresso o comprovante, né, do cliente e da loja e finaliza a operação, né. Bem, basicamente a aplicação de pagamento do Eugene Pay Smart POS, ela funciona dessa maneira, né. Ela é bem similar a um processo de integração com TF de mercado no modo passivo, né, onde você tem uma aplicação que faz todo o controle aí para capturar os dados da transação, né, e você não precisa fazer muita alteração de tela, né, basicamente tudo é feito pela aplicação de pagamento. No máximo ali você passa alguns parâmetros pré-definidos, que são o tipo da operação, qual que é o valor, né, o cartão que vai ser utilizado, débito, crédito, número de parcelas, esse tipo de informação. E aí você já starta outra aplicação, né, que é a aplicação de pagamento, que se encarrega de fazer a leitura do cartão, a validação da senha e a confirmação da transação. Agora eu vou tentar falar um pouco. Vou falar um pouco do TEF, né? Eu separei esses 2 tópicos aí, o Smart POS, né? E o TEF, que são referentes a pagamentos, que eu acho que o pessoal tem mais curiosidade de saber.
E aí agora eu vou tentar falar um pouquinho mais do TEF. Tá? O TEF, ele, na versão atual, ele está rodando sobre a plataforma Windows, né? E ele depende do framework .NET versão 4.5. E o recomendado aí para instalação do TEF em uma máquina aí é de que tenha pelo menos 1 GB de espaço livre para instalação, tá? Além da API de TEF, para você poder instalar e transacionar, você precisa instalar a VPN, né? A VPN ela pode ser instalada no servidor ou em cada PDV, né? E a VPN ela depende do Java, né? Da JRE versão 8, pelo menos, tá? A VPN ela pode ser instalada tanto em servidor quanto no PDV, né? Mas eu aconselho que seja instalada no PDV por conta da rede, né? Caso você tenha algum problema de rede, e não conseguir comunicar com o servidor, sua loja não para. Então, o ideal é que a VPN seja instalada por PDV. Tá? Vou falar um pouquinho sobre a instalação da VPN aí. A instalação não tem muito segredo, tá? Eu só separei aqui 2 tópicos aqui, 2 pontos importantes da instalação que são referentes à identificação, né, da instalação, no caso ali o label que você precisa informar, e o código PKI. O código PKI é como se fosse uma senha que vai identificar, né, a sua instalação aqui para os servidores da Eugene. O código PKI que vocês vão utilizar é esse 94, 96 e 2505, tá? E feita a instalação utilizando esse código aí, o seu vai ser registrado aqui no servidor da Eugene, e a partir daí o pessoal já consegue fazer a liberação do seu cadastro, né, da sua VPN para poder transacionar. Configuração da VPN, como que funciona? O primeiro passo aí que vocês vão precisar fazer é abrir o LSS config, que é através dessa aplicação que vocês vão fazer a configuração, né? A senha padrão aí é Eugene 123, né? E abrindo a aplicação de configuração da VPN, né, o LSS config, você vai se deparar com essa tela aí do lado direito, né, com as bandeiras, no caso são as portas disponíveis, né, para configuração, e quais são as portas que estão ativas, né. Nesse caso aqui, as portas ativas não tem nenhuma, né, porque é uma instalação nova, mas aí dependendo da instalação que você vai estar fazendo aí, você vai mover a porta específica, podendo ser a homologação, né, que são essas que estão com um final aí HML, ou produção, que são essas 2 primeiras que estão com final prod, né? Então, se você vai fazer a homologação, você move as portas de homologação para a direita, se for de produção, você move as de produção. Tá? Feito a configuração das portas ali, você vai precisar fazer o cadastro do cliente, né, preenchendo esses dados que são obrigatórios, esses dados que estão marcados com o asterístico. Feito isso daí, configurou todos os dados, preencheu tudo certinho, clique em salvar, e aí o seu cadastro já vai estar disponível aqui para a Eugene, né? É importante, quando você finalizar esse cadastro aí, abrir um chamado, ou se você já tiver um chamado aberto, já solicita para o pessoal fazer a liberação da VPN, né? E aí você vai precisar passar a informação do número de série da instalação, tá? O número de série é esse código que está na parte superior aí da aplicação de configuração, que começa com o prefixo LSS, né? Esse número aí você vai precisar passar para o pessoal aqui, para o time de suporte, para eles poderem fazer a liberação da instalação da VPN. Agora eu vou falar da API, né, de fato, que é quem faz a transação. A API, ela não tem muito segredo na instalação, né? Você vai instalar ela no caminho default, que é em C, API TEF Eugene /bin. Lá vai ser carregada a DLL, faz as transações, né? Que a sua aplicação comercial carrega para poder fazer
transação, e na sequência, né, ao fim da instalação, você vai precisar configurar o PDV, né? No caso, você vai indicar ali onde que foi a instalação da VPN, né? Se você fez localmente, você vai deixar no 127.0.0.1, indicar qual que é a porta, vai indicar ali qual que é a configuração do PDV, né? Empresa, filial e o PDV. Esses dados aí vocês devem receber no momento que vocês abrirem o chamado lá e for aprovado, né? No momento que vocês receberem o SDK, vocês já devem receber as informações da empresa, filial, né? E PDV. E aí, na última parte ali, é a configuração da autenticação, que é onde a API vai fazer a autenticação para saber se o cliente, no caso, pode ou não transacionar, né? Nesse caso aí, vocês vão receber dados de homologação, se for utilizado para o processo de homologação, ou então, no processo de cadastro do cliente, vai receber os dados de produção. Aí é só vocês configurar certinho de acordo com o que está solicitando aqui e que vocês receberem. Mostrar um pouquinho do fluxo da aplicação do fluxo geral da transação no TEF, né? Como que ele funciona? Ele necessita aí, no início da operação, fazer a autenticação do estabelecimento, então você vai chamar uma função, um método de autenticação, que vai bater aqui no servidor e validar se o cliente está apto a transacionar ou não. Vai chamar a função de iniciar a operação de TEF. Essa função aí, por si, ela vai fazer a comunicação com o servidor, né? Vai abrir comunicação com o servidor da Eugene. E aí, a partir desse momento, você vai poder já fazer a requisição dos comandos, né? O que seria essa requisição de comandos? É quando você começa a chamar a transação, né, de TEF, seja débito ou crédito, tá? Quando você inicia a transação. E aí, para cada passo que essa transação aí que você vai executar, vai ser retornada uma mensagem em JSON com as informações do estado atual da aplicação, né, de pagamento, da API de TEF. Então, ela vai te retornar um objeto JSON chamado componentes de tela, e esse objeto JSON você vai utilizar para poder processar sua tela, né? Depois que você fez todo o processamento, né, ele vai retornar uma informação indicando que o comando final, e aí você sai desse loop, né, e finaliza a operação, confirmando ou desfazendo a transação. Eu separei aqui também um código-fonte em Delphi para tentar explicar um pouquinho melhor como que isso daí funciona, tá? Eu vou tentar detalhar ele para vocês aí. A primeira tela que vocês estão vendo aí é o protótipo das funções, né, da DLL. Conforme eu havia comentado, você tem as funções de autenticação, a função para iniciar a operação, as funções que realizam o pagamento, né, ou operações administrativas, ou operações de cancelamento. E aí você tem as funções de confirmação e de finalização da operação, e tem uma função adicional que é para configurar o ambiente, né? Essa função de configuração é para você poder configurar da sua automação o ambiente de transação, né? Não precisa necessariamente executar aquele primeiro programa que eu mostrei lá, onde você seta todas as configurações do seu PDV. Então essa função aqui ela vai se encarregar de capturar essas informações e gravar de forma adequada aí nos arquivos de configuração da API de TEF. Vou avançar um pouquinho aqui. Como que funciona esse exemplo aqui? Basicamente, eu tenho uma tela já com todos os componentes de tela já configurados, porém todos ficam desabilitados, né? E à medida com que eu vou inteirando com a aplicação de TEF, né? À medida com que ela vai me retornando as informações, os componentes de tela, eu vou habilitando e desabilitando os componentes de acordo com a mensagem JSON que é retornada.
tá? Então, para iniciar a operação, eu tenho esse método que cria o JSON de entrada, né? Esse método aqui, ele tem as informações de sequência captura, que nada mais é do que um código de controle de qual a sequência que está, né, operando. A cada interação, esse código aí ele vai aumentando. O tipo do fluxo, né, que no caso indica se a operação é para prosseguir, voltar ou cancelar. Aí, no caso, eu tenho um objeto aqui, componentes tela, mas o JSON de entrada ele vai vazio com esse componente, esse objeto ele vai sem nenhum valor. Eu tenho uma informação para abortar fluxo, caso necessário, né? Isso daí a gente usa durante a operação, se de repente você quer abortar o fluxo aí no meio de uma captura, você muda esse status para true, e aí a aplicação de TF ela tem que cancelar a operação. Tem a informação de formato da informação de captura, né, que é formato inf captura, que indica qual que é o formato da informação que você vai passar, seja ela um objeto, um formato de string, de number ou de data. Então, vai através dessa informação, desse objeto vai a informação do formato. E aqui eu tenho o inf captura, que de fato vai o valor, né? No caso das transações, vai o valor da transação. No caso de cancelamento, vai o valor do cancelamento mais a taxa, né? Caso exista a taxa de cancelamento. E aí esse métodozinho aqui, ele cria esse JSON de entrada, né? A partir do tipo da operação. Então, ele vai verificar se a operação é de cancelamento ou não. Se for de cancelamento, ele vai informar os dados de cancelamento, se não só o valor, no caso de uma transação financeira. Vou avançar um pouquinho aqui. Então aqui eu tenho a implementação de um botão, né? Que é um botão para iniciar uma operação de pagamento em débito, que vai chamar um método específico aqui que se chama processo operação TEF. Esse processo operação TEF é quem vai fazer toda aquela lógica do fluxo que eu mostrei anteriormente, né? Vamos ver ele aqui então. Ele é esse método aqui. Então, o processo operação TEF, ele inicia aí criando um JSON, né, que vai ser utilizado para entrada dos dados. Na sequência, ele verifica qual que é o tipo da operação que foi passado, né? Para uma operação de configuração, eu não preciso fazer autenticação nem fazer a inicialização da operação, eu posso ir direto para o loop, né? Se assim posso dizer. No caso de uma operação financeira, né? Um cancelamento, uma venda, eu preciso autenticar e iniciar a operação. Feito isso daí, eu vou cair aqui. Pronto. A partir daí, começa o ponto-chave da operação, né? Primeiro passo aqui, eu crio uma variável que é um ponteiro para receber os dados que vão estar no JSON, aloco a memória para ele, e aí, o que acontece? Como a gente vai fazer alteração da tela, né, o processamento é um pouco mais pesado, a gente coloca todo esse loop dentro de uma thread para que a sua aplicação não fique travada aguardando a resposta da API, né? Então, por isso, eu coloquei o processamento mais pesado dentro desse anonymous thread, né? E aí dentro desse anonymous thread o que acontece é um loop de interação com a API, né? Que vai ficar fazendo a chamada até que o comando final seja recebido, né? Sequência captura seja igual a 99. Então, enquanto for diferente do 99, eu vou chamar eu vou chamar a operação, né? Vou chamar a função específica, né? E vou processar os componentes na tela. Como que funciona, então? Eu faço a chamada, recebo os dados da API através do parâmetro
dos dados, né, que é um parâmetro de entrada e saída. A partir desse parâmetro aí, eu vou criar um JSON, né, eu vou alterar o JSON, na verdade, que eu já tenho, e vou passar para esse método chamado processa componentes tela, né, da linha 239 aí. Para processar os componentes na tela, eu utilizo esse thread synchronize para que ele seja, para que esse thread synchronize aqui, o método passado como parâmetro, ele vai ser processado pela thread principal, né? Porque de dentro de uma thread secundária eu não consigo atualizar os componentes de tela. Então, basicamente, ele vai ficar inteirando aí, né, durante todo o fluxo da transação. Após ele finalizar, né, após o sequência captura ser igual a 99, eu vou fazer a confirmação e a finalização da operação, né? Agora eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês como que funciona o processo a componentes tela. Então, imagina que a partir do momento que eu chamei a primeira interação, ela me retornou um JSON com os componentes de tela. O que eu vou fazer? Eu já tenho esses componentes lá pré-definidos, porém estão todos desabilitados. Eu só preciso habilitar de acordo com o JSON que me é retornado. Então, no caso aqui, eu tenho um switch case, né? E dentro desse switch case, cada componente aqui eu vou tratar de uma maneira, né? E aí, ou seja, no caso do label, que é o caso 0, o componente de tela me retornou um objeto do label, eu vou habilitar o label que eu tenho lá e setar o conteúdo para ele, de acordo com o que me é retornado do JSON. O mesmo vale para os demais componentes. Se for um botão, eu vou habilitar os botões. Se for um list box, eu vou habilitar o list box, né? Então, para cada componente que me é retornado dentro dessa mensagem da API, eu vou fazer a habilitação do componente que eu já tenho previamente criado, né? Aí tem um ponto importante aqui. No caso dos componentes que exigem uma entrada do usuário, além de eu habilitar o componente, né, e setar o conteúdo do componente, caso necessário, eu dou um thread.suspend. Esse thread aqui, o que ele vai fazer? Toda aquela thread que está rodando lá em loop, ela vai pausar, vai aguardar a entrada do usuário, né? Então ela vai ficar suspensa até que o usuário digite um valor no campo de texto ou selecione uma opção no list box. E aí nesse ponto aqui a thread ela fica parada, né? Eu já atualizei a tela, a thread fica parada, e aí quando o usuário chegar no ponto de clicar no botão lá, que eu já tenho previamente configurado lá, que é o botão de OK, eu vou alterar o JSON, né, de acordo com a informação que ele passou, né, se ele processou, se ele alterou algum dado lá, eu vou alterar o JSON, né. Na verdade, nesse ponto aqui eu só vou alterar o tipo do fluxo, né, informando que é para prosseguir, e a máquina de estado quem vai alterar o JSON com as informações que o usuário preencheu. Então aqui nesse caso eu tenho dois casos, né, que são o caso para entrada via listbox e o caso para entrada via textbox. Então, dependendo de qual caso que foi setado lá no processo a componentes de tela, eu vou chegar aqui e capturar a informação de acordo. Então, se for um text box, eu vou validar a informação que está no text box e setar no JSON que vai ser passado para a API a informação que está no text box, né? Feito isso daí, as últimas linhas aqui, você vai notar que tem um thread.resume que vai fazer o start novamente da thread, e aí a thread vai capturar o JSON que eu já atualizei, né, e mandar novamente para a API. Então, basicamente, é seguindo esse fluxo que a transação vai acontecer, né? Ela chama a API,
a API me dá um JSON com os componentes de tela, eu processo esse JSON na tela, né? Dependendo de uma entrada do usuário, eu pauso a thread ou não, né? Quando o usuário entra com o valor, eu starto novamente a thread. Então, resumidamente, é isso que acontece. Vou passar aqui para o próximo slide para mostrar para vocês qual que é o resultado final, né? Então, basicamente, o que vai acontecer é isso daqui, ó. No caso, eu vou entrar com um valor, né? O valor aqui eu passo na unidade de centavos, então 500 centavos é a mesma coisa que R$5. E eu inicio uma operação de débito. Então, vocês podem notar que aqui, ó, onde o mouse está tá próximo aí, a tela vai alterando dinamicamente. E do lado direito tem os logs de toda a mensagem JSON que é retornada. Então, de acordo com essa mensagem que é retornada, eu vou atualizando a tela, né? Então, você pode perceber também que no momento em que ele depende de uma entrada do usuário, a thread para, né, de processar. Nesse caso aí, ó, quando é a vista, por exemplo, eu vou lá, preencho. Quando eu dou OK, a thread é startada novamente. Então, basicamente, é dessa forma como funciona a interação com a API de TEF. Na sequência, vocês vão ver que são retornados aí os comprovantes, né? Cliente, loja e cliente, e os dados da transação para poder fazer a persistência do dado. Finaliza o processo e está feita a transação. Todo o processo não leva mais do que 1 minuto, né? Dependendo da transação, e dependendo da sua implementação também pode ser bem rápido. Tá? Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu tentei ser bem superficial para tentar passar uma visão mais geral, né, de como funciona a integração, de como você pode fazer a integração aí na sua aplicação de pagamento, mas volto a dizer que todo o suporte aí necessário quando vocês iniciarem o processo de integração, vocês podem contar com a gente aí pelos canais, né, de suporte que o Marlon comentou anteriormente. E basicamente é isso, pessoal. Eu acho que agora a gente pode abrir para perguntas, caso tenha alguém aí com dúvida. E deixa eu dar uma olhada aqui, se a gente ainda tiver tempo também. Bom, ainda temos um pouco tempo, mas temos aí. Obrigado, Bruno, pela tua palestra aí, o Marlon também. Acho que deu para entender bem. Com certeza o pessoal que acompanhou a explicação vai entrar em contato com vocês, porque o pessoal é sedento por código, então vão querer ter esse código na mão aí para poder entender mais sobre o código. Uhum. E, pessoal, fiquem à vontade ali para fazer suas perguntas. Você falou que está no GitHub, né, Bruno, esse código-fonte? Sim, tá no GitHub e também tá no Bitbucket, né? Uhum. A gente pode ver aí de disponibilizar os links para o pessoal poder fazer a consulta dos códigos, né? Aí tem que só ver qual que é a melhor forma, se via chamado ou de alguma maneira diferente. Tentei ser um pouco superficial porque é muito detalhe e Uhum. se eu for tratar tudo a linha, eu não vou conseguir terminar a tempo, né? Dentro das 1 hora que a gente tem disponível aí. Tá certo. Só um pouquinho. Bom, acho que o pessoal, como sempre, né, não tem muitas dúvidas ali. Alguém fez alguma pergunta aqui. Na verdade, o Fábio Augusto tinha feito uma pergunta. Se eu acredito que esteja em desenvolvimento, né? O Eugene Pace ele pode mandar um link, né? Por exemplo, para o WhatsApp para pagamento. Acredito que essa integração esteja em desenvolvimento. Né? Essa integração ainda está no roadmap, né? Ainda não foi implementado, não. Mas futuramente, sim, é possível sim mandar o link para pagamento via WhatsApp. Certo.
O Kleber Carlos está fazendo uma pergunta aqui. O exemplo mobile é só em Java ou vai ter em Delphi também? Não, a gente também vai ter em Delphi, né? Na verdade, a gente já tem alguma coisa preparada em Delphi. Porém, eu quis deixar um pouquinho separado, né? Eu fiz um em Delphi e um em Java para o pessoal ver como que funciona. Mas a gente tem sim em Delphi. A diferença é que no Delphi a gente não utiliza a biblioteca interface automação, né? Da forma como a gente utiliza no Java. Porque essa biblioteca ela não tem compatibilidade com Delphi. Então, para aplicação de pagamento ser interar com a automação aí feita em Delphi, a gente tem uma aplicação chamada E1 Intent Service, né, que é uma aplicação intermediária que vai conversar com a automação através de intents, né? Então, através das intents, a automação vai passar mensagens, né, mensagens de JSON, e essa aplicação aí, Intent Service, ela vai fazer o processamento da transação, né? Então, para quem vai desenvolver em Delphi, não tem a necessidade de adicionar a dependência da interface de automação, né? Ela vai comunicar com uma outra aplicação que faz esse processo aí de acordo com as mensagens que recebe da automação feita em Delphi. Entendi. Não, perfeito. A gente está chegando no final já. Eu queria agradecer a você, Bruno, a você, Marlon, também pelas explicações aí, pela palestra de vocês. E lembrar o pessoal, né, que amanhã a gente continua, 9 horas da manhã. Nós temos a abertura do dia, dos painéis do dia com a Alessandra Parisi, da GS1, falando sobre identificação única como chave para a transformação digital. Então, é importante essa palestra e quem não se inscreveu, não só nesse painel, mas nos demais, se inscreva lá no www.summitdaautomação.com.br. Lá tem toda a programação completa. E queria convidar vocês também para se cadastrarem na nossa palestra de encerramento, que é com o Alan Costa, onde ele vai falar sobre inovação a partir do ponto de vista das pessoas. A gente vê muito sobre tecnologia, mas ele vai passar uma visão mais em cima das pessoas. O Alan Costa é um grande influenciador dentro de tecnologia, né? Então ele vem trazendo essa visão para a gente. Se não temos mais perguntas, eu agradeço a vocês, agradeço a todos que participaram ao longo do dia e também para esse painel. E nos vemos aí amanhã nos próximos painéis do Summit da Automação 2020. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite.